Fala galera do nosso podcast Luz do Mundo, estamos aqui com mais uma edição de um podcast muito especial para vocês e temos uma convidada, gente, que era meu sonho de princesa trazer ela aqui e o Peco realizou. Muito obrigada, Peco, eu te amo e Jesus também te ama muito. Só que antes de apresentar ela, eu quero agradecer os nossos parceiros, o Vilarejo Food Truck, que fica na Avenida Caramuru, que é o nosso grande parceiro. Dudu, um beijo pra você, muito obrigada. E, gente, vocês viram que a gente tá com caneca? A gente tá muito chique, não tá? A gente tá muito diferenciado. Oficina 77, eles trabalham não só com a personalização de canecas, mas também de camisetas, então acessa lá no Insta deles, faz ali lembrancinhas, divulga pros amigos e seja feliz, porque você vai adorar. E hoje nós temos aqui uma mulher muito especial, gente. Ela é mãe, esposa, empreendedora, pastora de uma grande igreja aqui de Ribeirão Preto e, gente, prega a palavra de Deus de um jeito, sim, sobrenatural. Eu falei pra ela antes de começar que a primeira vez que eu vi ela pregando foi em Peniel e eu fiquei assim, apaixonada. Eu falei, gente, eu quero ela pra mim, colocar numa caixinha e nunca mais tirar. Mônica Figueira, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por aceitar o nosso convite e que a gente possa ter um papo muito edificante aqui pro pessoal hoje. Eu quero agradecer, Flávia, assim, a consideração, né? Eu fico assim, às vezes, pensando, né? Tem gente que está com a gente, por exemplo, na igreja, no ministério, desde que a gente chegou, há 34 anos, né? Que está ali. Eu falo, caramba, esse povo nos ama. Conhece a gente, conhece os nossos limites, nossos defeitos, nossos perrengues. E não nos larga, não é. É gente que nos ama. Eu falo, por outro lado, tem gente que não conhece. Como você já se conhecendo pessoalmente aqui? Sim. Teve esse encontro aí, que a gente esteve junto, mas você me viu ministrando ali.Sim, foi muito rápido. E aí eu falo assim, e poxa vida, a pessoa me considera, ela nem me conhece, já tem esse respeito. Eu falei, Deus, esse amor também, que lindo, né? As maneiras da gente expressar o valor das pessoas, né? Umas conhecem os defeitos e falam, você tem valor apesar dos seus defeitos. Eu conheço outro fala, não, eu não conheço seus defeitos, mas você tem valor. E esse é o pensamento de Deus. O ser humano tem valor. Isso. Ninguém que nasceu não tem valor. Todo mundo nasceu com um propósito, né? E que lindo. Então, obrigado pela consideração, por mesmo sem me conhecer profundamente, me abrir esse espaço. Peco, obrigada. Eu te agradeço também. Pra quem não sabe, a pastora Mônica é a mãe do Gabi, que veio no nosso primeiro podcast. Então a gente tem muita coisa, Gabriel, pra falar de você. Tô brincando. A gente não vai pegar nossas feridas aqui não, porque hoje a convidada é ela. Pastora, como você falou, é o amor de Deus demonstrando por todas as pessoas, né? E é realmente isso, porque quem te conhece, assim, muito difícil alguém que eu conheço, aliás, eu nunca ouvi, né, ninguém falar o contrário, todo mundo que te conhece, como eu conheci, só de ouvir ministrar ali de um momento, falar, nossa, que mulher incrível, né, que palavra, que sabedoria, e a gente sente isso por conta da presença do Espírito Santo que tá na pessoa, né, que você vê que testifica realmente, você fala, cara, não, aquela pessoa não é um personagem, sim, aquela pessoa é aquilo por inteira, e eu fico muito feliz mais uma vez. E assim, quando o Peco falou assim, ó, você vai falar o quê com a pastora Mônica? Eu falei, eu tenho muitas coisas pra perguntar, eu tenho muita curiosidade pra saber. E a primeira delas é como é que foi seu processo de conversão? Você veio de um lar cristão ou não, Flávia, eu vim do mundo aí e me converti depois. Como é que foi isso? Pois é, isso sempre foi uma pergunta meio constrangedora. Tem duas perguntas que eu acho que a outra você vai me fazer também. A respeito do ministério. São duas perguntas, a princípio, meio constrangedoras, mas hoje eu já sei lidar bem com elas. Porque eu não sei nem um dia, nem um mês, nem um ano da minha conversão de vez em quando. Ah, isso é bom também, cara. Marido, foi genuíno. Dani, meu marido, fala assim, será que você é convertido? Como você não sabe, nem um ano você se converteu? Vamos pensar bem se você já se converteu. Mas, na verdade, minha mãe já servia Jesus, já era cristã. Ela não frequentava muito igrejas, mas eu ia às igrejas com as minhas tias. Às vezes na presbiteriana, às vezes na batista, desde criança. Mas a grande referência que eu tive do evangelho, do cristianismo, de uma mulher de Deus, de paixão por Jesus, foi na minha mãe. Muitas vezes eu acordava
À noite eu encontrava ela ajoelhada muitas e muitas vezes, desde madrugada, sabe, chorando e lendo a Bíblia. E eu lembro dela ainda assim nos levar em algumas reuniões. Era eu e meus 3 irmãos e ela levava a gente tudo dormindo à noite numa igrejinha assim, simples, sabe? Então, eu cresci assim. Então, desde que eu me entendo por gente nessas igrejas que eu ia com as minhas tias, eu já falava, eu criei cedo, eu falei, a graça me alcançou de um jeito, a misericórdia, porque eu tive entendimento, revelação ainda muito cedo. Com os primeiros contatos com a palavra, eu já entendi, Jesus é Salvador, eu estou perdida. Eu estou lascada sem Ele. Isso bem novinha. Desde que eu me entendo, olha eu só. comecei a ouvir sobre a Bíblia, talvez 6, 7 anos, sabe? Eu imagino que uma decisão séria, aí, talvez lá pelos 9 anos de idade. Eu sempre também fui uma criança meio prematura, sempre me relacionei com crianças mais velhas. Então, com 9 anos, eu já me relacionava com crianças de 14, 13 anos. Sua mente já era diferente, já. Um pouquinho mais precoce. E aí o conhecimento do Evangelho amadurece muito. Como eu fazia parte de igrejas que priorizam muito a questão da palavra, uma presbiteriana, são igrejas tradicionais, né, e que focadas bem na palavra batista. Então, o conhecimento da palavra me amadureceu cedo. E eu me entendo desde criança de que, não, eu sou perdida e eu quero esse Jesus. Senão eu estou perdida nessa vida e na eternidade. Já entendi a respeito que existe a eternidade. Eu falei, eu nunca vou largar, porque a minha chance de ser feliz nessa terra é com Jesus. Sem Ele, é 0 chance. Nossa, que lindo então, ali isso. já fiz minha decisão. Não, então a gente já sabe uma época, a gente pode não falar de ano e data, mas tem na infância, uma época. 8, 9 anos aí, eu fiz assim. O que eu achei mais interessante é que você falou que foi uma coisa genuína. Sim. Você teve esse entendimento, né? Que a gente tem uma dificuldade hoje com a pós-modernidade. A gente vê que as crianças, elas, na maioria das vezes, não todas, mas a maioria vai tipo, vou pra igreja, que saco, né? Nossa, não quero ir. E você não, você sentiu e falou, cara, peraí, eu sou pecadora, eu preciso desse Cristo. E o exemplo da sua mãe orando o tempo todo pode ter sido uma grande chave. Foi uma grande chave pra tudo, né? Eu lembro que quando a gente mudou, eu sou goiana, então eu morei em Goiânia até os meus 8 anos de idade. Quando nos mudamos para Brasília, aí eu já não tinha as tias que poderiam nos levar à igreja, mas tinha uma igreja perto de casa, e aí eu e os meus 2 irmãos para essa igreja. Olha que bênção. E nós, quer dizer, eram 9, 10 e 11 anos, e a gente ia, mesmo sem a minha mãe. Então eu lembro de eu ir à frente a muitos apelos, eu começar já a me envolver, escola dominical, pré-adolescentes e tal. E a minha vida desde aí seguiu, assim, apaixonada por Jesus, pela igreja, pela palavra. Sim. É uma paixão da minha infância. Meu primeiro amor, grande amor, foi ele. Foi ele. E nesse percurso aí, onde é que entra o Danilo? Vixe. Ele entra logo ali, um pouquinho mais adiante. Porque eu precisei, a gente morava em Brasília e meu pai precisou se mudar para Belém do Pará por conta de uma missão da sua profissão. Ele era bancário, funcionário do Banco Central em Brasília, e a gente precisou ir passar uns anos, a princípio 2, mas acabamos passando 4 anos em Belém do Pará. Para nós foi tudo muito novo. Aliás, é uma experiência muito interessante. Eu posso contar? Pode, por favor. Em Brasília, o custo de vida é um dos mais altos. Até hoje é. Sim. Então, a nossa vida era muito apertada. Nunca passamos fome. Meu pai tinha um bom Mas era tudo bem regradinho. Não tinha férias, não tinha restaurante, final de semana. Era tudo assim, muito regradinho. E aí surgiu essa oportunidade de a gente ir. A princípio, a gente pensou, não vamos. Meu pai tinha acabado de se converter. E a princípio era minha mãe e nós. Meu pai tinha acabado de se converter, a gente vivia o melhor tempo como família, sabe assim? Meu pai envolvido na igreja, todo mundo envolvido na igreja, assim, estava um tempo maravilhoso, veio essa oportunidade. O que a gente ia fazer em Belém do Pará? Olha o que a gente está vivendo aqui, mas meu pai nos convenceu com o seguinte argumento: nós vamos, são só 2 anos, quando a gente voltar, nós temos um apartamento funcional em Brasília, uma das melhores partes do plano piloto para o resto da vida, até o funcionário, ele tem o resto da vida aquele apartamento. E isso era um incômodo para nós, porque quase todo o salário do meu pai ia no aluguel. A gente não tinha condição de comprar, minha mãe não trabalhava. Então ele conseguiu convencer a família, a gente foi para Belém do Pará. Era para passar só 2 anos. Os 2 anos acabaram e o prédio não ficou pronto em Belém do Pará. Então a gente teve que passar mais 2 anos pagando aluguel em Belém do Pará. E isso, a princípio, parece assim que Deus não fez as contas corretas.
A princípio, a nossa família sentiu assim, mas, bom, Deus, onde estava isso no contrato? Era só 2 anos de aperto, a gente quer essa vida mais folgada, com, né, mais conforto. Não era só 2 anos, a gente pagou esse preço. Mas aí a gente precisou passar mais 2 anos lá em Belém do Pará. Nesse tempo a gente já estava envolvido com a igreja lá em Belém, uma igreja batista. E foi nesses 2 anos de atraso que a gente teve que ficar mais em Belém que eu conheci Dani. Eu tinha 14 anos. Nossa, novinha, vocês conheceram novinhos, que bênção. E aí, foi nesses 2 anos de atraso que os meus irmãos conheceram seus cônjuges também. Na igreja, nós 3 casamos em Belém. Não estávamos morando mais lá, porque a gente já tinha voltado para Brasília, mas voltamos para Belém para casar com os maridos, no caso minha irmã e meu irmão, com a mulher que Deus tinha dado para ele. Nesses 2 anos de atraso, que parece que Deus que pareceu um atraso, nossa, que parece top. Que Deus esqueceu da promessa. Então, nesses 2 últimos anos aí, foi os 2 anos que a gente mais cresceu como família. Nunca eu experimentei um crescimento espiritual, Flávia, tão grande como nesses 2 anos da minha vida inteira, até hoje. Em termos proporcionais, foi assim, bombástico que Deus fez. Na minha história, na minha vida, na vida da minha família, aqueles 2 anos de atraso, que parece que as coisas estão dando errado, que parece que Deus se esqueceu da gente, que a gente está orando e as coisas não acontecem, que parece que a promessa não vai se cumprir. Foram os 2 anos decisivos da minha história, da história dos meus irmãos, da história da minha família. Bom, comecei a namorar a Dani lá nesses 2 anos, e aí foi quando ele recebeu o chamado para vir para cá, para começar a igreja aqui. Eu tinha, no caso, 16 anos. Eu comecei a namorar com 15. Fala baixo pra ninguém saber. Que ninguém saiba. Depois a gente tira essa parte. Com 15 anos eu comecei a namorar debaixo da aprovação dos meus pais, dos pais dele. Ele já tinha 19. Como eu te falei, eu me relacionava com gente mais velha. Então, os meus pais aprovavam, os pais dele, os nossos pastores. Eu era de uma igreja, ele era de outra. E começamos, eu vou fazer uma pausa aqui, depois eu completo a história de Brasília. Quando o Dani chegou pra mim, me pediu em namoro, eu tinha 14 anos. Só que com 12 anos de idade, eu fui fazer uma escola de Jocum. Já ouviu falar de Jocum? Já, sim. Eu tinha 12 anos de idade, eu fiz 1 mês de escola de férias de Jocum, lá em Belém do Pará. E nessa escola, teve um dia que eu estava sendo ministrado por namoro, sexo e casamento, aquela mensagenzinha que toda escola de adolescente, jovem, tem que ter. E ali eu fiz uma aliança com Deus, sabe? Eu falei assim, Deus, não me deixa ter 2 homens da minha vida. Olha só. Eu já me relacionava com meninas mais velhas e via o drama delas, sabe? Sendo mal faladas, em depressão, sendo jogadas, sendo usadas. Eu falei, eu não quero isso. Eu tinha 12 anos de idade. Eu falei, eu não quero isso para minha vida, Deus. O Senhor não está me pedindo. Eu estou te pedindo. Eu quero ter um único homem na minha vida, porque eu quero chegar inteira no altar. Eu não quero chegar a um pedaço de mulher, eu quero chegar a uma mulher inteira para viver o melhor que o Senhor tem para mim, a plenitude de um casamento. Eu tinha 12 anos de idade. E com 14 ele falou que estava gostando de mim e queria me namorar. Ele era para mim o homem dos meus sonhos. Você sabe meu checklist? Bonito, inteligente, bom filho, é chamado, porque eu já tinha pedido, ali em Jocum, eu quero alguém do altar. Eu pensava em, vou casar com um missionário, com um pastor, eu vou servir Jesus. A minha paixão era o Senhor, sabe? E aí quando ele veio, ele já tinha um chamado, ele falou, quero te namorar. Eu já sabia que ele era um chamado. Ele tinha todas as qualidades que eu queria. E aí, quando ele falou assim, eu quero te namorar, eu falei, aquela coisa, borboletas 1000 no meu estômago, meu Deus, a minha resposta, o sonho da minha vida. Aí eu lembrei da minha aliança com Jesus com 12 anos, há 2 anos atrás. Eu falei assim, Dani, você é tudo que eu sonhei, você é tudo que eu pedi para Deus. Eu falei, só não sei se você é o que Deus sonhou para mim e o que Ele quer me dar. E eu tenho uma aliança com Ele. Oh, que forte. Ele é meu primeiro amor, Ele é meu maior amor. E não tem negociação. Como eu falei para Deus que eu não quero ter 2 homens na minha vida, eu vou orar. Você me dá um tempo, naquela época não tinha celular, então era você para lá e eu para cá, mesmo. A gente mal se falava no telefone. Eu falei, eu vou orar. Se Deus me confirmar que você é meu marido, nós vamos namorar. Tinha 14 anos. Se não, não, é nada feito. Você já está morto no altar. Já matei você. Deus vai ter que confirmar que é você. E aí fomos, e a gente pediu vários sinais sobrenaturais, impossíveis para Deus, e Deus foi respondendo todos. Depois de eu imagino que uns 2 meses mais ou menos, eu espero que parecia uns 3 anos. Deus,
Porque fica ansioso, né? Os 2 meses que Deus respondeu tudo aquilo que a gente queria. Enfim, começamos a namorar. Com esse homem estou casada há 36 anos. Pensa numa mulher realizada e feliz. Que bênção. Pensa no 2 filhos. 2 filhos maravilhosos. Uma família mega abençoada, funcional, perfeita? Não, não é. Não existe essa. Eu não, pelo simples fato de que eu não sou mulher perfeita, ele não é marido perfeito, nossos filhos não são perfeitos. Mas pensa numa família assim. Quando a gente coloca Cristo no Ela pilar. não é perfeita, mas assim, pra mim é a melhor, porque a minha família, Sim. eu acho que todo mundo deveria olhar dessa maneira. O presente que Deus me deu. Bom, começamos a namorar ali, né, com 15 anos. Aí logo depois ele recebeu o chamado para vir começar a igreja aqui em Ribeirão, do zero. E o meu pai, no mesmo ano, deu os 4 anos, o prédio ficou pronto do Banco Central, a gente precisou voltar para Brasília. Quando a gente voltou, Flávio, o Banco Central tinha mudado a regra, a gente não tinha mais direito ao apartamento funcional. Não acredito! A gente só foi por causa Desde aquela época, Brasília quebrando nossas pernas. Né? Entendedores entenderão. É isso. Você acredita? A gente só foi porque não tinha 2 objetivos, só tinha um único. Era ter um apartamento funcional para ter uma vida mais folgada. Nossa. A gente chegou, não tinha mais. Não tinha mais direito a nada. Eu lembro da minha mãe chorando, sabe? Assim, diante de Deus, falando, Senhor, mas por quê? O que nós fizemos de errado? Olha só, porque nesse tempo nós começamos, a minha família com a família de Dani, depois que a gente começou a namorar, nós começamos uma igreja, as 2 famílias juntas, debaixo da bênção dos nossos pastores. Começamos uma igreja em Belém, que hoje já plantou dezenas de igrejas. Estou falando de tudo isso, de 2 anos do atraso. Do atraso. Então, comecei a namorar a Dani, as nossas 2 famílias, por conta dessa unidade, dessa união, começamos uma igreja que hoje já tem plantado dezenas de igrejas ali no norte. E aí minha mãe chorando, Senhor, eu estou sem entender onde foi que a gente errou, o que a gente fez de errado, por que a gente não merece isso? Bom, meu pai, os advogados do Banco Central falaram para meu pai, Elias, coloca o Banco Central na justiça, porque outros com a mesma situação sua colocaram e ganharam. Saíram debaixo da lei, têm direito à lei no retorno. Sim. Outros já entraram e já ganharam, já estão no seu apartamento funcional. Meu pai nunca quis fazer isso, a gente não entendia. Mas por que não vou fazer? Imagina, o Banco Central coloca o meu prato de comida na minha mesa todos os dias, eu não vou entrar com um processo contra o banco. Não quis. Bom, minha mãe falou, se você não for fazer isso, nós vamos comprar um apartamento. E entrar no financiamento a perder de vista, porque o salário do meu pai não era tão alto. Nós vamos pagar aqui 300 anos. Comprar esse apartamento em Brasília. Passou 3 meses, eles nem tinham começado a pagar o financiamento ainda, que era depois de 3 meses. Meu pai morreu de repente. Sim, teve uma complicação. Ele era um homem saudável, mas teve uma complicação física. De repente, por conta de um pico de diabetes, ele não sabia e tal, teve uma complicação. É que eles chamam de morte súbita, né? Que é, às vezes, não nem foi. Ele teve um pico de diabetes, pegou uma infecção, demoraram a descobrir que essa infecção causou um aneurisma na aorta. Sim. E a aorta rompeu. Entendi, então, não entendi. tem nem como fazer, porque o sangue se esvai rápido. Né? Foi assim, coisa rápida. Bom, se nós estivéssemos, Flávio, no apartamento funcional, a gente teria 3 meses, minha mãe, com a gente para sair e morar o resto da vida de aluguel. Mas como eles compraram um apartamento em Brasília, porque o banco, meu pai não quis entrar no direito dele, e o apartamento era segurado, minha mãe ganhou um apartamento sem pagar nenhuma mensalidade de financiamento. Um apartamento que hoje em Brasília valeria, eu creio que R$1,5 milhão. Que ela bênção. Ganhou esse apartamento de R$1,5 milhão. Então, eu assim, tô pensando aqui viajando, mas eu creio que ali o seu pai teve um insight de Deus e falou, não faz. Ele não falou nada. Ele só falou, não faz. Talvez ele não percebesse, mas Deus sabia do que a gente iria viver. Que minha mãe, sem trabalhar, morando em Brasília, como ela pagaria aluguel, acabaria de nos sustentar. Assim, Deus falou assim, não, quer saber? Eu vou dar o melhor para você. Eu estou vendo ali na frente o que você não vê. Sabe, há caminhos que a mim parecem ser bons, mas seu fim não é bom. Que a gente... do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Se você não está entendendo o que você está passando, se as coisas não se encaixam, se parece injusto,
parece injusto da parte de Deus, ou que Deus está demorado em cumprir as suas promessas, creia, espere, confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma obra que atrasa, uma lei que muda, a morte de alguém, tudo. Você fala, mas como pode cooperar para o bem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Eu tenho esse selo de Deus na minha história, lá no começo ainda, para lembrar disso, tal do Deus escreve certo por linhas tortas, que não existe na Bíblia. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Mas que o princípio é correto, que nem sempre os pensamentos de Deus se encaixam nos nossos, porque os pensamentos deles são mais altos e os caminhos deles mais elevados, né? Mas é mais ou menos, resumindo a minha história, quando eu conheci Dani, foi aí. Aí eu vim pra cá começar a igreja, eu voltei com os meus pais para Brasília, terminei o ensino médio, estava no terceiro ano, 16 anos, e já marcamos, ficamos noivos no começo daquele ano. Aí ele falou, eu vou começar a igreja lá, poder ganhar umas ovelhas para poder a gente tirar a lã, ter um leitinho para a gente poder casar no final do ano. E quando eu me casei, eu tinha 17 anos já. Então, eu tinha 17, eu tinha acabado de fazer 21, feito 21. E só que quando eu cheguei aqui casada, ele já tinha umas 50 pessoas. 50 que bênção. Então ele já estava bem encaminhado aqui ministerialmente, já estava começando... Sim, sozinho, jovem. De 20, ele veio para... A primeira vez que ele veio aqui conhecer Ribeirão foi com 20 anos, final do ano. Aí ele faz aniversário em dezembro, fez 21 e veio logo no começo do ano para cá, com 21 anos, recém-feito. E começou sozinho, né? E quando Deus chama... assim, sabe, eu falo, Deus não está atrás dos capacitados. O que a gente poderia ter? 2 adolescentes. A gente não tinha experiência, né? A gente não tinha lá maturidade, a gente tinha paixão por Jesus. Por Jesus. Amor e disposição. Porque eu deixei tudo. Eu ia falar isso agora. Deus não tinha como Deus não confirmar com ele, porque teria que ser uma mulher que tivesse a mesma ousadia que ele tem diante de Cristo. Porque se ele casa com uma mulher que já é mais pé no freio, que fala, não, mas e aí, o que vai acontecer? Vai ficar... ou até emocionalmente instável, talvez isso teria atrapalhado muito ministerialmente, ele não teria, né, chegado no propósito, mas ainda bem que Deus sabe de todas as coisas, e ele falou, não, peraí, tem uma doida por Jesus aqui, tem um doido, acho que orna, acho que vai dar certo, vou juntar os dois. E é muito, porque é legal, porque vocês, a gente brinca que eu e o Peca, a gente é muito parecido nessa questão de casal, ministerial, e eu vejo isso, que Deus junta essa galera doida mesmo e fala, gente, vocês dois vai dar certo. Porque ninguém vai atrapalhar ninguém ministerialmente, vai ajudar a crescer. É isso. E quando a gente deixa Deus escolher, né, eu falo, porque a Bíblia fala que as pessoas dizem que, né, os opostos se atraem. No nosso caso, nós nem somos opostos, nós somos muito iguais. Nós dois somos coléricos, melancólicos. Ai, então, assim, bem-vinda! Eu sei como é. Eu não sei como que é. O Peca é fleumático e eu sou colérica e melancólica. Isso, então assim, nós dois somos muito parecidos. Lá em casa nós somos 3 coléricos melancólicos e o Gabi, que é o melhorzinho da casa, o mais santo da casa, que, assim, acho que comportamento aprendido se tornou quase um colérico por aprendizado. Por aprendizado. Eu não tive escolha, entrou pelas nossas sobrevivência. Ele fala assim, instinto de sobrevivência, que nós 3 somos coléricos mesmo, nato, assim, sabe? Aqueles que nunca erram. Sei. Sabe, que tem argumentos 1000, assim. Sei, o Peco saiu daqui, né? Pra ele não falar assim, ó, tá vendo? E aí, então você fala como que Deus junta 2 coléricos debaixo do mesmo teto, né? 2 pessoas fortes e faz dar certo, e faz ser feliz. Porque o ponto de desempate ou de unidade está presente, a terceira dobra. Então são 2 pessoas cheias de argumentos, cheias das suas, né, vontades, entretanto 2 que se inclinam para uma única. Então, ponto de equilíbrio, de unidade e de sucesso de um casamento não é temperamento, não é cultura, exatamente, não é histórico, passado, não é. Chama-se Jesus, que Jesus se resolve tudo. Se resolve temperamento, se resolve história, se resolve o histórico, né, o que eu vivi, meus dramas, minhas feridas,
se resolve. Jesus é a resposta para tudo. Exato. Então, eu fico pensando, quantas pessoas vão entender isso, né? Ficam usando de desculpa, meu marido é difícil, minha mulher, né? Porque eu vivi isso, porque eu não tive aquilo. Jesus é o ponto de equilíbrio, é o ponto de saciedade, é o ponto de ajuste. É nele, a questão é o ponto de nós estar disposto a se curvar. E não existe outro caminho a não ser esse de cruz. Sim. Não existe um caminho de felicidade, como eu vivo no meu casamento, sem passar por uma renúncia. Cruz. O pessoal quer assim, não, eu quero ser feliz. Mas não tem jeito de eu desviar desse negócio chamado cruz, porta estreita, caminho apertado. Não tem jeito, não tem, queridos. Existe o caminho da felicidade e realização. Eu vivo nele todos esses anos. Eu vivo em todos os sentidos na minha vida. Entretanto, esse caminho também é de renúncia. Também é de crucificação, de ir para a cruz, sabe? De se anular, de abrir mão de direitos. É assim que se constrói um casamento feliz, relacionamentos. E o amor, ele se demonstra, não é quando a pessoa faz aquilo que você quer, mas o tanto que você deixa aquilo que pra você, né, é orgulho, você abre mão e você renuncia em prol da felicidade daquela outra pessoa, né? A gente sempre ouve, né, tantos especialistas de casamento falando, e pra mim também é uma verdade, que o amor, ele é consolidado no tanto que você abre mão, né? O quanto você abriu mão, você demonstrou o que é amor, porque a gente vê isso em Cristo. O quanto ele abriu mão, ele demonstrou o quanto ele nos amava. A definição bíblica de amor é essa, que amor não tem nada a ver com sentimentos. Por isso que Jesus fala mais vossos inimigos. É. Você fala, se fosse sentimento, não tinha condição. Existe. Amor não tem a ver com sentimento. O amor é vontade de estar pertinho. Não tem a ver com sentimentos. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não se ensoberbece. Ou seja, são tudo atitudes para definir. Sim. É um nível de doação máxima, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É o abrir mão, é o dar. Não existe outro amor, né? O que se entende por amor hoje em dia aí no mundo se fala sobre a respeito de sentimentos. Mas isso não é amor bíblico. Amor bíblico envolve dar. Envolve renunciar, né? Se a gente for pelo campo da modernidade, ninguém ama ninguém, porque o que é pregado aí fora, né, pela sociedade é o seguinte: você ama uma pessoa, mas assim, até um certo limite, você não tem que se anular por nada. Então é como se você tivesse, eu vejo, né, uma percepção minha, de que é sempre uma competição. Né, os casais hoje, eles se formam em competições. Parece que um tá competindo com o outro. Não, eu te amo, mas peraí, eu não vou deixar de fazer isso aqui, não. Eu te amo, mas peraí, você vai ter que ultrapassar algum limite meu? No sentido de eu vou ter que me sacrificar pra te fazer bem? Então não, e quando a gente olha pra tudo isso que você falou, né, que o amor de Deus, a consolidação do casamento é essa doação, é você olhar pro outro e entender o seguinte: pera, existe muitas necessidades em mim, né, muitas coisas que eu quero fazer, mas eu amo você, e às vezes essas necessidades não vão ser tão boas se você não estiver do lado, né? O casamento, Flávia, eu entendo assim, não é sobre um homem e uma mulher, é sobre um homem em Deus e mulher em Deus. Porque o casamento é uma instituição divina. Então ninguém pode entrar para ser feliz. Ou até para fazer o outro feliz. Porque isso é impossível. A Sim. gente não consegue fazer ninguém feliz. Assim, nós humanamente. Porque senão para que existiria Deus? Imagina, se um pudesse fazer o outro feliz de tudo, quando é pleno, completo, não existe. Então, o casamento é sobre uma aliança com Deus a respeito de envolvendo uma terceira pessoa. Então, quando eu assumi o casamento, eu assumi primeiro uma aliança com Deus. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Quem me falou para fazer isso foi Deus. E Deus me falou também de como fazer o meu casamento. Como eu deveria ser, que tipo de esposa. Então, quando eu só creio nesse casamento. Só existe esse casamento que dá certo. É um casamento que é sobre Deus. Então, é o pensamento de Deus sendo praticado na minha vida a respeito de casamento, entendeu? Não existe o que eu penso, o que eu quero, como eu quero fazer no meu casamento. Existe o que Deus pensa de casamento, o que Ele quer e como Ele quer fazer através de mim. E não existe outro jeito de dar certo. Você
pode passar por 300 psicólogos. Sim. Não existe. Eu falo, gente, se você quer o bom funcionamento de um celular, você tem que ler o manual de instrução, né? Para não saber, pode jogar na água, não pode, pode desligar em qualquer tomada, como que é, né? Então, nós fomos feitos pelo Criador e Ele deixou o manual de instrução. E fala sobre casamento no manual de instrução. Que bem. O manual de instrução fala sobre tudo. Gente, a Bíblia tem todas as respostas. Todas. Isso. Então a pessoa fica assim, não, porque minha terapeuta nada contra, eu sou super a favor, né? Recomendo terapia para mim. Acho que todo mundo deveria fazer, eu acho que faz bem para todo mundo. Mas a verdade sobre quem somos, o nosso propósito, o nosso destino e sobre a nossa missão terrena, seja ela casamento, maternidade, profissão, seja qual for a nossa missão terrena, a verdade. Existência, né? Está você uma pessoa. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade. Ele falou, eu sou uma das verdades. Outra é o que o seu psicólogo acha, outra é o que o cientista acha, outra é o que... Não, ele falou, eu sou a verdade. Só existe uma verdade. E Jesus, acerca de casamento, você quer viver um casamento feliz? Não fica procurando ler 300 livros. Leia livros, eu leio 300 livros sobre casamento. Mas o livro, o manual de instrução que fala sobre casamento feliz, chama-se Bíblia. É isso aí. E essa, é igual o Peco fala, é a Bíblia e poucas. Não tem conversa. Dentro disso, pastora, quando você vivenciou tudo isso, acho que já respondeu meio que a minha próxima pergunta. Então, você já tinha esse sentimento, não vou chamar de sentimento, mas essa vocação, né, intrínseca do cuidado com o outro. Porque se esse amor já foi gerado criança e um adolescente olha e fala, não, eu vou casar com ele, Deus me confirmou, ele vai ser um pastor, eu vou casar com um pastor. Porque para você querer casar com um pastor, você tem que amar ovelha, porque é puxado. É puxado. A pessoa que deseja casar... Ó, meu marido é pastor, eu falo, meu Deus, aleluia. Meu sogro, que é fazendeiro, fala, não, eu prefiro as minhas vaquinhas. É mais fácil, né? É mais fácil, ovelha é mais difícil. Então, automaticamente, você já tinha essa vocação. Teve algum momento da sua vida que você falou, não, realmente, você teve esse start ou foi orgânico igual foi a sua conversão? Você foi indo, foi ajudando o Danilo? Essa é a outra pergunta que me deixa... Que é constrangida. Quando a gente está na roda, Fábio, às vezes você fala, vamos falar sobre a nossa experiência de chamado para o ministério. Falar, Deus, que pule a minha vez. Que não dê tempo de chegar da minha vez. Porque eu costumo falar que eu não tenho uma experiência de chamado. Que, na verdade, eu sou uma oferecida. Né? Eu não fui, assim, eu não tive, porque quando Dani, meu marido, conta a experiência dele de chamado, é algo tão sobrenatural. Ele faz aniversário dia 27 de dezembro. E normalmente, no dia de Natal, naquela época, né, na nossa adolescência, quando eu morava em Belém do Pará, as pessoas da igreja iam para a casa dele, era uma casa grande, se reuniam para celebrar o Natal, dia 25. Então, foram para lá e tal. Nessa época a gente nem namorava ainda, mas essa foi a experiência de chamado dele. E depois que todo mundo foi embora, ele foi para o quarto e foi orar. E foi agradecer Jesus, né, por ele ter vindo e tal. E aí ele fala assim, e eu escutei a voz do Senhor aqui nesse ouvido, não foi no meu coração, como Deus costuma. Foi audível, foi né? audível. Ele fala assim, se eu tivesse um gravador, eu teria gravado a voz dele. Foi audível. Jesus me falou assim, amigo, hoje os homens comemoram o meu aniversário. E você? O que você tem para me dar? E aí Dani fala, mas como assim? Já te dei minha vida. Eu já servia Jesus, né? Já te dei minha vida. O que eu posso dar para o Senhor? Ficou pensando, Senhor, eu já te dei tudo. Assim, né? E aí ele fala assim, e eu ouvi a sua voz doce me sugerindo, por que você não me entrega o seu futuro? Olha... Aí, na hora, ele pensou assim, porque ele namorava uma outra moça nessa época. Então, assim, eu tive esse privilégio, essa graça de fazer essa aliança com Jesus com meus 12 anos de idade. Ele não teve esse entendimento. Ele namorava uma outra moça já há 3 anos. Eles já se planejando, ficar noivo e tal. Uma moça da igreja. E ele estava fazendo faculdade de agronomia, porque ele queria tocar as coisas do pai, os negócios do pai fazenda. Gostava muito da fazenda, né, da criação de boi, de cavalo, tudo. Estava se preparando para isso, fazendo agronomia.
E aí, quando Jesus falou, por que você não me entrega o seu futuro? Começou a passar. Meu futuro está pronto. Peraí, tá tudo organizadinho aqui, Jesus. Jesus vai mexer isso daqui que já está prontinho. Né? O caminho já todo aberto para mim. O pai pagou um preço muito alto. É baiano também. Que foi para o Pará começar do zero, assim, abrir a floresta, um mundo de ninguém. Pagou um preço alto para eles tocarem, né? Ele só tem mais um irmão. E aí Jesus sugeriu aquilo, e naquele dia ele teve a coragem. Para a gente viver o melhor de Deus, Flávia, a gente tem que ter coragem, sabe? O evangelho serve para os corajosos. Por isso que Jesus falou, fora ficarão os covardes. A lista dos que ficarão de fora é puxada pelos covardes. Sim. Aí vem covardes, impuros, feiticeiros, idólatras, né? E por aí vai. Outros, assassinos e tal. Mas quem puxa a fila são os covardes. Porque o reino é feito de corajosos que têm coragem não só de morrer por ele, que a gente fala, Senhor, eu por ti um momento de viver por ele, de entregar a vida, o futuro, as escolhas, as decisões. Às vezes parece até ser mais fácil morrer por Jesus, né? Assim, né? Não que seja fácil, mas assim, o pensamento se alguém virar e falar, eu não vou negar Jesus, mas e o viver? E o entregar? Se você é capaz de viver, você vai ser capaz de morrer? Essa sempre foi minha questão. Que eu fico pensando, tem gente que fala que morreria por Cristo, mas não vive por Ele. Não precisa pagar o preço da vida. Aí quando chegar, fala, não nego não, deixa quieto isso aí, depois Jesus me perdoa. Mas é igual você falou, esse viver é uma coragem. E aí ele entregou esse futuro pra Deus. Entregou. E aí na sequência Deus falou, não é essa que eu tenho pra você. Obrigada, Deus. Sacrifica. Ele abriu mão daquele relacionamento. Era uma menina de Deus, mas não era aquela menina. Aquela que Deus talvez ela seria a pé no freio. Exato. Poderia ser o pé no freio que não iria. É de Deus, mas. Ou ele na vida dela. Na vida dela. Então, assim, mas que bom que ele teve essa sensibilidade, né, pra entregar, porque era um relacionamento já de 3 anos, Sim. né? E aí deixou assim. Aí na faculdade, ele falou que cada dia era um peso ir para a faculdade depois dessa experiência. Aquilo que ele amava, perdeu o gosto. Perdeu. E assim, chegou uma hora que ele não suportou. E aí ele pediu a bênção do pai para deixar a faculdade e começar uma faculdade teológica, um seminário, e se preparar, porque ele falou, não é isso. Pro pastoreio. Então, o chamado dele foi de voz, queria gravar a voz, a vida de Jesus. Aí quando eu procuro assim, uma experiência para falar, eu tive uma visão, uma voz, eu não tive essa experiência desde a minha infância. Ele é o meu grande amor. Eu falo, Senhor, eu quero te servir. Eu quero te servir. Sabe, eu quero te servir. Eu cheguei a fazer uma faculdade de odonto. Fiz odonto aqui na USP, né? Mas exerci muito pouco. E o meu desejo era agradar Jesus acima de tudo. Jesus falasse, não, você vai na odontologia, eu iria. Porque eu quero ver sorrindo todos os dias. Isso é apaixonante. Senhor, eu quero te ver sorrindo todos os dias. Cada dia eu acordo, Flávia, para fazer Jesus sorrir. É por isso que às vezes eu choro. É por isso que às vezes eu vou para a cruz. É para fazê-lo sorrir. Vale a pena. Vale a pena essa vida. Que lindo. Quando a Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando eu vejo a minha vida, eu falo, Senhor, eu sei das renúncias que eu fiz. Lá atrás, quando eu entreguei, está aqui, Senhor, esse é o homem que eu quero. Mas se não for do Senhor, eu não quero. Quando Deus tirou a vida do meu pai, primeiro o médico me chamou, nos deu a notícia, sabe? Eu, minha mãe, minha irmã e Dani, nessa madrugada. A gente ajoelhou e falei, Deus, muito obrigada. Meu pai é a minha oferta para o Senhor nessa madrugada. É o meu presente, obrigado. Porque o Senhor me permitiu viver com ele 19 anos. Assim, e foi uma oferta, uma dada. Foi assim, Deus me tirou. Nunca tive, sabe? Um peso. Não tinha esse sentimento de que Deus arrancou. Meu herói, sabe? Eu era a filhinha querida, assim. Eu falei, mas foi uma oferta, um abrir mão. Numa boa, de dar para Jesus. Então, eu vejo gente que sofre luto, às vezes, de anos, né? Há 10 anos não conseguiu superar. Eu sempre dou esse segredo, né? Transforma a sua perda em uma oferta. Enquanto ela for perda, você vai chorar. Porque veio alguém e me tomou, me roubou, eu perdi, sabe? Mas quando você fala assim, tem algo de muito valor,
mas tem alguém que merece mais do que eu. Tem alguém que merece ficar com aquilo que eu mais amo, porque me deu também aquilo que ele mais amava. Senhor, toma aqui o que eu mais amo. Então, eu transformei ali, né, com meus 19 anos, a minha maior perda até hoje em uma oferta, sabe, para o Senhor. E outras, sabe, não posso falar aqui da época da faculdade, são algumas ofertas que eu fiz para o Senhor. E eu sei que vale a pena quando a gente chora aqui para ver o sorrir. Quando Deus fala, não é esse o homem que eu tenho para você, não é esse trabalho, não abre a sua boca, fica calada. Ou então, fale, não fique calada. Assim, alguma coisa que vai contra o que você pensa, o que você quer para ver o sorrir, vale a pena. Que te tira da zona de conforto, né? Que exato. Mexe com você. Então, assim, eu não tive uma experiência, eu sempre quis. Então, eu queria casar com o homem de Deus, qualquer que fosse, eu queria assim, estar envolvida nisso, sabe? Para dar um propósito assim. Tudo na vida não queria perder essa chama, né? Não é que pastor tem mais propósito do que engenheiro, do que professor, do que secretário, do que taxista. Sim. Não, cada um tem o seu propósito, a sua missão. Eu queria agradá-lo, né? Mas eu sonhava nisso com a pregação, porque eu sou amante da palavra, eu amo a Bíblia, sabe? Nós amamos, nós somos uma família de Bíblia, de palavra, que é outra coisa que está faltando hoje na igreja. A gente é quase já a maioria de evangélicos no Brasil, mas uma igreja fraca, sem muita expressão, porque falta Bíblia, palavra. Nós somos muito de Bíblia. Então eu queria, se a minha vida fosse com a Bíblia, seria o meu prazer. Acho que foi meu primeiro encanto com você, como eu tinha falado antes da gente começar a gravar, que eu me apaixonei vendo você pregar Peniel, né? Eu fiquei assim, meu Deus, que mulher, né? Porque foi com muita autoridade e com muita sabedoria também, né? Dava pra ver que ali o Senhor que estava realmente conduzindo. E quando você fala assim, falta isso hoje na igreja brasileira, porque realmente falta, porque as pessoas querem pregar o que as outras pessoas querem ouvir para não perder essas pessoas. Quando na verdade a ovelha você não perde porque você fala o que ela quer. Você mantém ela porque você pastoreia, né? Você mantém ali a vara, o cajado, né? E a grama, o alimento. E o alimento tem que ser a palavra. Ninguém muda sem a palavra. Eu vejo que todas as pessoas que tentam mudar, ajudar outras pessoas com palavras de consolo, sem ser a palavra de Deus, ganha só um bebezinho. Alguém que não cresce. E o nosso alvo maior do ministério não é nem manter. O nosso alvo é pregar o Evangelho. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Sim. Não conseguiu nem ganhar nem manter. E muitos dos seus discípulos o abandonaram. Sim. Então, o foco não era esse. Então, uma vez que Jesus falou um discurso duro, quem não comer da minha carne, do meu sangue, nem parte comigo, dizem muitos dos seus discípulos o abandonaram naquele momento, porque seu discurso era duro. Jesus virou para os seus 12 e falou, vocês querem? Também pode ir. Fiquem livres. Eu não vou mudar meu discurso, eu não vou mudar o evangelho para agradar, para atrair ou para manter ninguém. E foi assim na vida de todos, de Moisés, de Jeremias. Jeremias pregou em vão, porque no final das contas, Judá toda destruída, Jerusalém, o templo, toda uma nação no cativeiro, parece que não adiantou nada. Ele não negociou com Acabe, com qualquer um que seja. Com Acabe não, porque Jeremias foi depois, mas Elias também não negociou com Acabe. Nenhum deles negociava com ninguém. Era aquilo que Deus mandou falar. Então, a gente está carente, sabe, de uma igreja assim, mais raiz, solidificada na palavra do que na cultura, na contextualização. É necessário? Sim. Mas primeiro é a palavra, né? E eu vejo que nós tínhamos, a minha geração, essa vantagem, né? Porque na minha época de infância, que eu comecei a comer a Bíblia e me apaixonar por ela, não tinha muitas opções. Eu fazia parte de uma família simples, que não tinha muitas... Né, não tinha muitas traduções que você entendia certinho hoje. Tinha que ser naquele... Entretenimento. Sim. Então você tinha... Era Vila Sésamo, não sei o que, Chaves, o que era, de alguns poucos desenhos animados. Não tinha shopping na minha cidade ainda, não tinha rede social, não tinha celular, não tinha muita... Então o que você fazia à noite? Uma criança, adolescente, não tem muito o que fazer. Você tinha que ler, sabe? O que eu ia fazer? Eu ia ler a Bíblia. Hoje em dia, isso aqui toma todo o seu tempo, sabe? As redes sociais. Você fala, meu Deus do céu,
Por que você pergunta para os jovens, às vezes, ainda bem que hoje tem que abrir Bíblia aqui, porque se tivesse que abrir, você fala, Naum. Eu fico só... Ele fala, não tem. Não sabe. Não tem, assim, não sabe. Aí eu fico assim, como assim? Então, acho que a gente foi favorecido por isso, mas isso não pode ser desculpa. Porque aquele que me ama guarda as minhas palavras e as pratica. Então não tem jeito. O amor por Jesus faz a gente deixar as redes sociais, deixar Netflix, deixar um pouco as séries, seja o que for, futebol, jogo, né? É realmente uma renúncia. Para a palavra. Porque aquele que me ama vai amar a minha palavra. Sim. Então vai se dedicar a ela. Né? E não vai ficar só esperando ser alimentado somente pelo púlpito, né? Você vai buscar na essência da palavra. Porque o púlpito ali é a cerejinha de um bolo, né? Do que você vai construir durante toda a sua semana. E isso é muito importante, né? Essa geração de agora é uma geração tão inteligente para tecnologia, sim. Né? Globalizada. É globalizada, mas tudo. Vou falar uma palavra bem feia agora, mas é tão burra espiritualmente, porque vivem de uma forma, não todos, mas vivem de uma forma que se vendem por pouca coisa, né? Se deixam por pouca coisa. E vivem com esse vazio existencial, tentando suprir com coisas aquilo que só Jesus pode preencher. É uma geração que você falou, inteligente no sentido de a mente aberta para tudo. Conhecimento não se compara o conhecimento que eu tinha na minha infância e adolescência com conhecimento globalizado de todas as áreas que uma criança tem hoje, um adolescente. O acesso à informação não se compara. A questão é como encaixar tudo isso dentro da Bíblia. Sim. Porque se não te for dentro da Bíblia, não vai valer. Porque não existe outro caminho. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro manual de instrução para ter uma vida feliz. Você pode ser um Einstein, o cientista, sei lá, Bambambam, Prêmio Nobel. Não existe aquela sensação de completude, de realização, de propósito. É só quando a gente está nele, em Jesus. E ele é a palavra. Glória a Deus. É isso aí, pastora. Eu assino embaixo. Eu sou do mesmo pensamento. Acho que é coisa de colérico. Pastora, eu tenho uma curiosidade. O Peco já perguntou pro Gabi isso, mas eu queria saber da fonte. Porque assim, o Gabriel, ele se guardou, seus filhos, né, se guardaram pro casamento. Se guardaram ao ponto de beijar no altar, né? Não foi só uma coisa do guardar sexualmente, porque... ainda existem hoje pessoas que se guardam sexualmente só depois do casamento, mas ainda beijam, né? Tem aquele namoro meio estilo vampiro, que às vezes fica grudado no pescoço, um negócio meio diferente. Só que ele se guardou por inteiro, até o beijo, né? Os seus filhos. Isso tem uma fonte. Isso não veio só deles. Alguém, né? Pai, mãe... foram percussores disso. Eu tenho certeza que vocês tiveram a maior influência nesse desejar ser assim, no esperar em Deus. Como que foi? Porque, assim, eles são muito jovens, né? O Gabriel tá com 26 anos. No auge da juventude, no auge, assim, da testosterona. E o Gabriel não é feio, gente. O Gabriel é lindo. Vocês viram ele aqui... Porque, né, a gente brinca, né? Por fora. Sim. É lindo por fora, você chega perto e não, ele é um amor de pessoa. Não é porque meu filho não, mas ele é uma bênção. Tanto por dentro quanto por fora. Se é mais por dentro ou mais por fora. E nessa fase, nesse auge, né? Poxa, sou bonito, poderia estar pegando geral e depois falar, Jesus me perdoa, agora eu vou me consertar, que é o que a maioria fazem. E ele decidiu uma vida de abrir mão, né? De deixar de ser o que o mundo mostra, que é o legal, que é a verdade para o mundo, e ser realmente aquilo que Jesus o chamou para ser. Como é que foi introduzir isso neles? Então, eles sempre nos ouviram contar desse testemunho nosso, né? Então, assim, infelizmente, Dani não teve essa oportunidade que eu tive, de se consagrar, no sentido de que eu vou me consagrar para o altar, para o matrimônio, não vou me envolver com nenhum outro. Então, eles sempre ouviram isso e a gente sempre pregou isso para os nossos jovens, adolescentes, né? Desde que a gente começou a ganhar, lá na nossa adolescência, que eu vim para cá, uma adolescente de 17 anos, né? Mas eu já cria nisso, que isso era o propósito de Deus, que qual o propósito de você
se relacionar fisicamente, eu falo no sentido de beijo, abraço. Não, se não tiver beijo, abraço, então você é amigo. Tudo bem, amigo você pode ser de todo mundo. Mas se você estabelece um compromisso e ali já tem algum tipo de contato físico, ainda que não seja impuro, mas algum tipo de contato, qual o propósito se não for para evoluir para um casamento? Né? Que acaba sendo uma defraudação. Isso pode levar a quê? A pessoa, por quê? Né? Então, a gente sempre pregou isso e cria que era o certo a pessoa se guardar. Entretanto, o meu namoro com o Dani não foi, a gente não deu o primeiro beijo no altar. E nisso a gente também falava em casa, e fala também de público, estou falando aqui porque isso não é né? Que o nosso namoro não foi dos melhores, não foi dos mais puros, né? Me casei virgem e tal, mas assim, justamente porque não se pregava isso na nossa igreja. Sim. Não se tinha essa visão. No namoro era com contatos físicos, senão não é namoro, senão vocês são dois amigos. Então, o nosso namoro era com beijo, né, com beijo de língua, e a gente sabe que, né, ligou evolui. Em cima, ligou em cima, assim embaixo. Né? Então, assim, o nosso namoro não foi o ideal, e a gente falou isso para os nossos filhos. Então, namore uma única pessoa para você chegar inteiro, mas chegue puros, sabe assim? Isso aqui não leva a nada. Isso aqui vai ser ruim, a questão do contato físico, sabe? Foi ruim para nós, vai ser ruim para qualquer um. Então, ninguém é de uma matéria diferente do que a minha. Então, esse é o nosso conselho. A minha filha, ela não deu o primeiro beijo no altar, eles davam selinhos assim, né? Até onde eu sei. Eu acho que foi assim. E a gente não pode, o que nós ensinamos aos nossos adolescentes e jovens é que o pecado é a impureza, né? A defraudação, né? Se estimular um ao outro, não importa como. Então, isso eles devem se guardar, porque a palavra fala que Deus é vingador de quem defrauda o outro. Não sei qual é o seu limite. Uma vez eu estava conversando com uma moça que falou, pastor, eu não posso segurar na mão de um rapaz, porque aquilo me excita. Eu falei, então você não segura. Então, cada um tem o seu limite. Mas é difícil acreditar que uma pessoa pode beijar mesmo, de língua, e falar, não senti nada. Assim, eu não acredito. Eu também não acredito, né? Então, assim, eu acho que se aquilo ali te leva a algum tipo de reação, seja no seu físico, seja na sua mente, está produzindo algo que é de impureza, que você não pode levar aquilo adiante, né? Então, a gente ensina isso para os nossos jovens, desde pequenos. Então, eles aprenderam isso em casa, né? Guardem, se namorem com aqueles que vão ser o cônjuge de vocês. A hora que você puder, tiver maturidade espiritual, emocional e financeira. As 3 coisas. Né? Porque não adianta também começar a namorar, tem adolescentes que começam a namorar. Perdão, pastor, engasguei. Perdão. Me corta essa parte. Gente, engasguei. Sabe quando você engasga com a saliva e o negócio foi no lugar errado? Cortei essa parte em nome de Jesus. Eu atrapalhei seu raciocínio? Não? Corta e aí continua com a parte da pastora. Sobre o se guardar, o ser... A gente foi no canal assim que arrebentou comigo. Nem como terminar. Tem água. Você consegue escutar o finalzinho aí do que eu tava falando? Não dá pra escutar. Porque não dá, né? Nem sei como eu continuo aqui. Mas pode continuar falando da questão do como você ensina, de não defraudar, de ser um só para que eles... Então, Flávia, a gente ensinou isso dentro da nossa casa, né? Assim, deles se guardarem e que o namoro fosse puro, que não houvesse impureza. Aprenderam-se, isso dentro da igreja, acontece todos os namoros assim, não, né? E eu acho que os primeiros a imprimirem isso não são nem os pastores, deveriam ser os pais. Né? Os pais, eu acho que têm responsabilidade de avaliar e de cobrir o namoro dos seus filhos antes dos pastores. Os pastores são conselheiros. Sim. Mas os pais que devem assumir essa carga e esse peso, né? Então, às vezes acontece da gente orientar de uma maneira, os pais de outra, e a gente fala, né? Infelizmente, a gente não... Eu já passei muito por isso.
E a gente lidera jovens, né, há mais de 8 anos, e a gente falava alguma coisa e os pais falavam, eu não acho que é tudo isso não. Aí você falou, você vai lutar contra pai e mãe? Depois a pessoa fica assim, onde foi que ele? Por que eles deram certo, né? Por que seus filhos deram certo e os meus não? Cresci na igreja, pastor, levei todo domingo, né? Então, assim, tem algumas coisas que custam, o que é mais caro, melhor, mais duradouro, custa mais. Sim. As pessoas não estão dispostas a pagar mais para ter algo melhor e mais duradouro, né? Você quer comprar uma bijuteria, você paga em qualquer R$10, você leva. Mas se você quiser algo de ouro, com brilhante, para toda a vida... Você vai pagar um preço maior. Você vai pagar um preço maior. É assim com relacionamento, com namoro, com casamento, criando filhos, né? A gente não nasceu para ser amigo do filho, isso é uma distorção hoje em dia, né? Eu escutei isso de uma professora na faculdade. Quando ela falou isso, eu fiz uau! Porque a gente cria uma teoria, né? De que a gente tem que ser amigos dos nossos filhos. E minha professora, né? Que não tem nenhum vínculo religioso, falou... Mãe, pai, não tem que ser amigo de filho. Vocês têm que ser pai e mãe de seus filhos. Você fala, se der para você ser, além de pai e mãe, ser amigo, ok. Agora, se tiver que escolher, seja pai. Porque ele nasceu como teu filho. Se fosse nascer como teu amigo, ele não nasceu dentro da sua casa, da sua barriga. Então, assim, nós tentamos desenvolver esse relacionamento de amizade, de confiança, de liberdade. Isso é muito importante, que os pais promovam isso, né, na vida dos seus filhos. Entretanto, às vezes a gente fala, não é assim, você não quis entender, você não está querendo entender, você não conseguiu entender, obedece, ponto, final e acabou, porque vai ser assim, enquanto você estiver aqui dentro da nossa casa, né? Então, assim, tenta explicar, tenta mostrar, a pessoa, o argumento, né, secular, às vezes bate de frente, não consigo entender por que é melhor desse jeito, porque olha isso, aquilo, se você não consegue entender, já tentei explicar, então só obedeça, mas vai ter que ser assim. Então, assim, muitos pais têm perdido os filhos na tentativa de segurá-los, né? Com a amizade. Não é com a amizade, é com princípios. É com disciplina, valores. né? Disciplina, né? Amor, sim. Né? Mas o amor inclui disciplina. Perfeito. Nossa, gente, a gente poderia ter o quê? Uma versão 1, 2, 3 e 4 da pastora Mônica aqui e trazer o pastor Danilo para ele contar esse rolê inteiro do... A versão dele, dessa moça que orou com 12 anos, de repente Deus falou, não é essa daí que você escolheu, não, é outra, hein? Que benção, pastora. A gente tem um momento aqui no podcast, que é um momento, assim, encaminhando pro final, mas que pra gente é muito importante, porque é a liberdade de você dizer algo pra alguém, né? Pra todo mundo, no caso. E o nosso quadro chama-se Alguém Tem Que Falar. O que você quiser falar, né? O que tiver no seu coração. Pode ser um conselho, pode ser uma bronca, pode ser qualquer coisa, mas alguém tem que falar. Ninguém falou ainda, então alguém tem que falar com Mônica Figueiras. Nossa, é tanta coisa que eu gostaria de falar, né? Muitas delas já falei aqui, né? Se você está ouvindo agora, você pode voltar desde o começo e ouvir tudo. São muitos conselhos para a vida toda. Mas a nossa vida é muito curta. Né? Ela é um piscar de olhos. A nossa verdadeira vida chama-se eternidade. Todos nós estamos indo para ela. Só que a gente carimba o nosso passaporte aqui. A gente não carimba quando a gente morre. A gente carimba aqui, agora. E todos nós temos oportunidades todos os dias, né? Às vezes o nosso passaporte está vencido, você carimbou um dia, mas ele já não vale mais aquele carimbo, né? Você se desviou, você fez alguma coisa errada, né? Te bloquearam lá na embaixada dos céus. E você precisa rever a tua situação e carimbar novamente. Mas ninguém sabe, né? Por mais que a gente viva, a gente pode viver só mais alguns segundos ou alguns minutos, porque ninguém sabe do dia de amanhã, ninguém sabe do segundo de logo mais, do minuto de logo mais. Mas a melhor coisa, a melhor decisão que a gente faz na vida é decidir por Jesus. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Ele garante a sua vida de realização. Não é uma vida sem problemas, é uma vida de superação de dificuldades, com alegria, com paz. Jesus é resposta para tudo.
Que lindo, gente. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada por nos edificar com a sua história. Eu não conhecia, assim, né, toda essa transformação. Agora fiquei mais admirada ainda. Acredito que Deus testificou realmente esse amor que eu tenho por sentir, essa pessoa é realmente alguém que é louca por Jesus. Porque eu me considero uma louca por Jesus, né? Acho que os loucos se entendem. E parabéns pela sua trajetória de vida, parabéns por tudo que você conquistou até agora, pelos teus filhos, pela tua igreja. A gente vê de longe, mas a gente vê, né? O quanto o Senhor vai respingando na vida das pessoas através da vida de vocês. Vocês são referência, não só pra mim, mas pra muitas outras pessoas. E eu vou te convidar de novo, porque tem mais história pra contar aí. Eu quero saber dessas histórias da faculdade, essas renúncias aí. E quem sabe, né? Vem ela e o pastor Danilo. Quem sabe? E pra falar um pouco de casamento pra gente, pra essa juventude aí. Já fica aberto aí o convite, hein, pastor? Pastora, muito obrigada mais uma vez, viu? Cláudio, só falar que está falando, né? De fato, assim, eu falo, a minha história é linda. Não porque eu estou nela, mas porque Jesus está nela, né? Ele não faz acepção de pessoas. Ele só faz acepção de atitudes, de escolhas. Sim. Então, todos nós nascemos com um propósito lindo para essa terra, para uma vida de êxito, sabe? A questão são as nossas escolhas. Não é quem nós somos, a família que nascemos, não são as nossas escolhas. E a escolha é a oportunidade que a gente tem todos os dias, todas as horas. É uma questão de escolha. Exatamente. E elas vão determinar tudo na nossa vida. Gente, esse foi mais um Luz do Mundo podcast. Todas as segundas-feiras, às 8 da noite, a gente sobe um vídeo. Então, se você ainda não curtiu o nosso canal, não deu like no nosso canal, não compartilhou o nosso canal, Jesus tá triste agora, tá? Então, como a pastora Mônica falou, deixe Jesus feliz todos os dias. É uma brincadeira, mas curte aí, gente, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E a gente tá aqui toda semana trazendo luz para esse mundo, com um convidado especial, trazendo histórias magníficas do que Jesus fez na vida de cada um. Um beijo para todos vocês e até a próxima.